O presidente dos Estados Unidos voltou a levantar a possibilidade de um terceiro mandato, apesar da clara proibição constitucional americana. Em entrevista à NBC, neste domingo, ele afirmou que não está brincando sobre o tema e sugeriu que há maneiras de contornar a 22ª emenda, que limita a 2 os mandatos presidenciais. Trump falou ainda que muitas pessoas gostariam que ele concorresse novamente. E essas não foram as únicas declarações do presidente americano no fim de semana. Ainda no domingo, ele afirmou que está muito irritado com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, após ele sugerir a criação de uma administração de transição na Ucrânia sob tutela da ONU. Trump disse que, caso não haja um acordo para o cessar do conflito, ele, Trump, pode impor tarifas severas ao petróleo russo. Duda Teixeira, será que o Donald Trump estava falando sério em alguns dos 2 casos? Eu acho que no segundo caso ele pode realmente fazer alguma coisa, que é esse da compra do petróleo russo. O petróleo russo, se a gente pegar o diesel, né, os produtos derivados do petróleo em geral, eles continuam circulando pelo mundo. Muitas vezes, por exemplo, tem petróleo russo que vai para o Azerbaijão e o Azerbaijão sai vendendo mundo afora. O Brasil compra diesel da Rússia. Então o Trump ele pode sinalizar de repente de punir com tarifas esses países que estão sustentando, financiando a máquina de guerra russa. O Brasil está entre eles, e aí tem uma hora que ele fala também, olha, não vão ter acesso ao mercado americano. Então isso pode acontecer de fato, ainda precisaria ele explicar melhor o que ele está pensando em fazer. Em relação ao terceiro mandato, Inácio, nenhuma chance, tá? Para ele conseguir fazer isso, ele teria que mudar a Constituição. A Constituição americana foi aprovada em 1788 e é a mesma Constituição. E essas emendas constitucionais, elas acontecem, já tem 27 desde então, mas isso em quase 250 anos dos Estados Unidos. Então é muito raro conseguir a aprovação de uma emenda. E é raro porque é difícil. Precisaria 2/3 dos votos na Câmara dos Representantes, 2/3 dos votos no Senado, e tanto na Câmara quanto no Senado o Partido Republicano tem aí 50% e um pouquinho mais, então ainda falta muito, e o Partido Democrata, ninguém vai votar a favor de um terceiro mandato para o Trump, ou alguma coisa que permita que isso aconteça. E ainda depois teriam que, nas assembleias legislativas nos vários estados, são 50 estados, 3/4 apoiarem essa mudança. Então assim, não tem a menor chance de acontecer isso. Teve uma manifestação do Steve Bannon, que foi o estrategista-chefe do Donald Trump no primeiro mandato, que ele fala, a gente está vendo maneiras de fazer isso, não existe essa maneira, isso é impossível. O que poderia tentar é um autogolpe, mas também assim, desde que os Estados Unidos foram criados lá em 1776, com a Declaração de Independência, nunca teve uma quebra da ordem constitucional nos Estados Unidos, né? Autogolpe é coisa de país-eco, né? Tipo o Peru ou quase o Brasil aqui em 2022. Nos Estados Unidos isso não acontece. Ele fala isso, Inácio, eu acho que é mais assim, eles meio que expõem ali, né? Dá uma de que ele está super forte, olha só, a aprovação dele também está baixa, né? Mas ele diz ali, olha só, tem muita gente querendo que eu seja. É uma postura super populista, né, de justificar assim, que só ele pode representar esse anseio popular, mas no fundo ele está usando isso, né? Então também acaba enfraquecendo os democratas e também desvia a atenção, né? O Trump foi eleito para reduzir a inflação, diminuir o custo de vida nos Estados Unidos, e nada do que ele está fazendo vai nessa direção. Aí ele começa a falar de terceiro mandato, então ele acaba, ainda que isso seja uma coisa completamente impossível de acontecer, nunca vai acontecer,
isso tem uma utilidade no dia a dia, então não é a primeira vez que ele fala disso e ele vai continuar falando no futuro. É tática diversionista, né? Como mágico, né? Mágico, você fica olhando para a mão que ele está fazendo os gestos, mas o que está acontecendo mesmo é na outra mão que ninguém está prestando atenção. É isso que ele quer. Todo mundo fica falando do terceiro mandato e não preste atenção na inflação. Inflação essa que deve sofrer mais um golpe, se a gente for lembrar que na quarta-feira, portanto depois de amanhã, dia 2, vai sair aquele pacotaço de tarifas que ele já reiterou ontem no domingo, que vai ser para o planeta inteiro, vai ser para todos os países, independente de serem aliados ou não, vão todos receber tarifas. A questão é, não se sabe ainda quais setores, não se sabe qual percentual de tarifa que vai ser de cada área, enfim, tudo está em aberto. Ironicamente, ele não anunciou para amanhã, dia 1º de abril, porque é o dia da mentira. E ele se preocupa, lá é o Fool's Day nos Estados Unidos, ele se preocupa com a imagem dele a esse ponto. Mas... Sim, agora, Inácio, aí tem um ponto também que ele quer, então, produzir carros nos Estados Unidos. Tudo bem, mas se ele coloca tarifa de peças, né, que são usadas em carros, nas fábricas de carros nos Estados Unidos, isso também encarece o carro, então também gera inflação. Inácio, eu comentei aqui da questão mais da mudança da Constituição, da dificuldade que é isso, mas também só queria acrescentar aqui que também tem o costume, né, a cultura do povo. E o George Washington, que foi o primeiro presidente americano, foi o general mais importante na Guerra de Independência, ele decidiu que não ficaria mais do que 2 mandatos. Então, o George Washington, ele que criou um pouco esse costume da alternância do poder, ainda que tivesse muita gente, como o Trump fala, querendo que ele ficasse mais tempo, né, que ele virasse um rei, o Washington decidiu não fazer isso. E os outros que vieram em seguida também não passaram de 2 mandatos. Então tem essa cultura arraigada na população americana. É claro, o Franklin Roosevelt, como não tinha essa lei, ele ficou 4, né? E era uma época também sensível na história americana, que era a Segunda Guerra Mundial. Mas aí, em seguida, eles criaram uma lei justamente para impedir esse excessivo poder do executivo. E aí, o Trump agora querer mudar isso, depois que já tem uma legislação e que tem esse costume tão arraigado de não permitir que os presidentes fiquem mais de 2 mandatos, aí realmente não vai acontecer. E vamos lembrar também que o Trump terá 82 anos ao final desse mandato, portanto ele será 1 ano mais velho do que o Biden quando tentou a reeleição. Ainda que sejam, digamos assim, biologias diferentes, ele pareça hoje melhor, nunca houve nos Estados Unidos um presidente eleito aos 82 anos ou próximo disso, não é? Esse é um fenômeno que a gente tem atualmente, que são presidentes, governantes que vão ficando velhos, octogenários, são populistas, ou às vezes nem tão populistas. O Joe Biden, né, não era assim, um cara claramente populista, mas que vão ficando mais velhos e acham que vão governar até os 100, né, ou vão passar dos 100 presidindo um país. Mas essas pessoas, a gente precisa entender que a idade tem alguns limites. Aliás, o Lula aqui no Brasil já disse, né, eu vou estar de muleta e eu vou estar disputando a eleição. E aí precisa mesmo ter, a gente fala tanto aqui da importância das instituições democráticas, as instituições têm que segurar essa gente para não permitir que eles fiquem para sempre no poder, porque é claro que tem um risco enorme desses daí abusarem do poder, virarem líderes autoritários e terminar uma democracia e virar uma ditadura. Ainda falando sobre essas declarações bombásticas de Trump, se a gente for analisar dentro do contexto trumpiano, digamos assim, se não só desse mandato como do anterior, essas mensagens bombásticas, tudo isso serve justamente a uma tática de tirar o foco de alguma coisa que não está boa por outra. A gente pode colocar nessa lista, Duda, essa é a pergunta, a questão do terceiro mandato, como também a Groenlândia, como também o Canal do Panamá, ou você crê que existem verdades diferentes, alguns são realmente coisas que ele pretende fazer nessa listinha tríplice? Não tem como ele conquistar a Groenlândia, as questões do Canal do Panamá, pode conseguir uma outra concessão, mas é diversionismo, né? E aí também, além de tirar o foco da questão econômica interna, o Trump não está conseguindo resolver
nada ali na Ucrânia. Ele disse que ele ia acabar com a guerra assim que assumisse a Casa Branca. Disse lá que ia conversar com o Putin, conversou com o Putin, vai conversar com o Putin de novo essa semana, mas nenhum indicativo de que o Putin vai fazer qualquer coisa, né? O Putin não disse que vai fazer nenhuma concessão, ou coisas ali muito marginais. Aí o Trump fica nervoso e fala, não, quer saber, eu vou fazer tarifa. Então, ele está completamente perdido, mas mostra que é um fracasso dele em resolver os problemas que ele se propôs, né? Ele fez uma promessa de campanha, vou levar a paz para a Ucrânia, e até agora não aconteceu. E aí vem qualquer outro assunto.